Então, em relação à tese da validade das leis, nós temos então os dois caráteres que precisam então, dois argumentos no qual entende-se que as leis, mesmo em desuso, elas continuam válidas. O primeiro então de caráter político, nós vimos então que no Estado moderno, onde os poderes são divididos, mas são independentes e harmônicos entre si, não seria possível então, não seria admissível que haja uma revogação simplesmente por a lei estar em desuso, tá? Esse seria no caráter político. O outro ponto seria então na hierarquia das fontes formais, que no sistema que nós temos aí, a lei ela prevalece sobre os costumes. Então, o simples fato de uma lei não estar sendo utilizada, mesmo assim, ela irá sempre prevalecer sobre determinado costume. É um princípio incontestável, segundo o professor aí Alípio Silveira. Uma lei só se revogaria por meio e através de outra lei, tá? Então nós temos aí uma base, com base no nosso artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que a lei que se nega então a força revogatória ao desuso. Não seria possível então revogar simplesmente pelo desuso. A única exceção que o professor vai explicar seria quando há uma interpretação aí de vontade das partes, tá bom? Depois nós temos a outra tese, que é a tese da revogação da lei pelo desuso. Então a primeira tese, eles afirmam a validade da lei, que a lei teria validade mesmo estando em desuso. E agora a segunda tese, contrária, nós temos a tese da revogação. Então hoje, de controvertido aquilo que nós falamos, não são poucas pessoas que veem essa possibilidade, tá? Alguns sustentam então que há então uma abrogação, que as leis seriam então revogadas sim pelo seu desuso. Argumentos principais dessa corrente. Primeiro, há uma renúncia tácita do Estado pela aplicação da lei, então o Estado renuncia de forma tácita. A irrelevância e a subsistência do ordenamento do sistema jurídico exclui o caráter revogatório do desuso. E terceiro, a validade da lei condicionada a um mínimo de eficácia. Então eles justificam dessa forma, por meio da renúncia tácita do Estado, pela irrelevância e insubsistência do sistema jurídico excluir então o caráter revogatório, e a validade da lei condicionada a um mínimo de eficácia. A lei precisaria ser o mínimo eficaz. Em relação à primeira, o responsável, então, é o desprestígio da lei. Quem desprestigia a lei é o próprio Estado. Então, o Estado, que seria o responsável por aplicar a lei, como ele não tem interesse, como ele não se manifesta, como ele muitas vezes acaba sendo negligente, então essa responsabilidade acaba, então, fazendo com que o Estado ele venha renunciar à aplicação de uma determinada lei de forma tácita, tá? Muitas vezes, então, não é necessariamente o poder executivo, mas isso às vezes acaba sendo por incompetência do próprio poder legislativo e acaba havendo, então, essa renúncia por parte do Estado. O Estado é aquele que deve garantir a efetividade das leis, ou da lei, e se assim não faz, ele acaba sendo, então, negligente, permitindo ações contrárias, então, ou descaso pela lei. Depois o Estado, tem-se aí as palavras do professor Nóbrega, que o Estado que dita as leis, ele tem então o dever de fazer cumpri-las, a sua eficácia, a sua vitalidade, promana então dessa garantia. E aí cabe a ele cumprir então todas as normas que a autoridade impõe. Do contrário, a lei perde-se a força moral e torna-se então uma letra morta. E aí a outra tese sustenta o ponto de vista que o desuso das leis, também chamado aí de desuetudo, seria a força capaz de revogar a lei. Então o desuso, a não utilização de uma lei, teria então essa força. Seria possível, a partir disso, que essa lei então estivesse revogada. Ainda que na ordem jurídica, né, expressamente exclua essa possibilidade, existe a corrente que entende que, diante desse fato, quando uma lei está em desuso, ela perderia então a sua eficácia, estando então revogada.
E aí, diante dessas posições, nós temos aí um conceito aí de Hans Kelsen, que nós temos estudado aí desde o início do nosso curso, através da sua pureza metódica, que ele vai tratar do sistema do ordenamento jurídico. Ele fez uma concessão, então, aos fatos sociais, condicionando que a validade das normas, elas têm, então, um mínimo de eficácia. Ela deve ter um mínimo de eficácia. Sendo assim, elas teriam, então, validade desde que ela tenha o mínimo de eficácia. Tá? Para Hans Kelsen, nós vimos lá, ele se preocupa necessariamente com a norma pura, com direito positivo, enfim, o que tem importância, na verdade, é o que está estabelecido em lei. E isso simplesmente, pelo fato dela estar dentro do ordenamento jurídico, já faz com que a lei tenha, então, a validade, desde que ela tenha o mínimo possível aí de eficácia. E aí, diante disso, desse tema aí que nós vimos, da validação ou não da lei, do uso, do desuso da lei, a solução, gente, a nossa preocupação sempre deve estar direcionada em dois aspectos, em dois olhares. Um primeiro em relação à justiça, que nós estudamos tanto, e o segundo em relação à segurança jurídica. Isso tem que andar em equilíbrio sempre, independente do tema, do assunto que nós vamos estudar. Sempre a justiça, né, em paralelo, andando junto com a questão da segurança jurídica. Justiça não pode haver sem a segurança jurídica. Se não tivermos hoje a segurança jurídica, fica quase impossível de ser realizado, de aplicar então a justiça. O problema sempre estará então relacionado nesses dois aspectos. Onde estaria então a segurança da justiça? A segurança da sociedade? Se uma lei estivesse em vigor e simplesmente por ela não estar sendo utilizada, e aí qual segurança nós teríamos se ficássemos na dúvida se aquela lei é válida ou não? Então assim, nós não podemos então agir ao extremo, simplesmente alegar que uma lei em desuso ela é válida, ou simplesmente falar também que todas as leis, simplesmente pelo fato de estar no ordenamento jurídico, são válidas, tá? Precisamos olhar num aspecto mais amplo. E aí, dar validade à lei abandonada, esquecida pelo povo e negligenciada pelo próprio Estado, seria um ato de violência e poderia provocar situações ainda mais graves. Então vejam, ao mesmo tempo que eu não posso abandonar necessariamente uma lei simplesmente, ou abandonar todas as leis que estão em desuso, porque senão gera insegurança jurídica, eu não posso também dar a validade a todas as leis que estão abandonadas, porque isso poderia gerar ainda mais problemas dentro desse mesmo ordenamento jurídico. Então não há, na verdade, um critério absoluto de regulação, de dizer que uma simples lei, que uma lei em desuso, ela tenha validade ou que sim ou que não. É preciso analisar aí diante de alguns princípios, diante do caso concreto, diante dos interesses de uma determinada sociedade, para que se chegue então a um bom senso aí, sempre com proporcionabilidade, com razoabilidade. E aí o estudo da prevenção seria o mais adequado, ou seja, nós precisamos dentro do ordenamento jurídico, nós, que eu digo a sociedade, trabalhar com essa cautela de prevenção. A prevenção no sentido de que evitar que esse fenômeno de desuso de alguma lei ocorra frequentemente, constantemente. Porque essa responsabilidade, ela se divide principalmente entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Porém, toda a sociedade pode contribuir na elaboração das leis, das propostas e assim por diante. Então, cabe a cada um de nós fazer com que haja então uma prevenção para que não ocorra aí com tanta frequência, pelo menos, esse fenômeno aí chamado de o desuso das leis ou desuetudo, que seria esse fato aí onde as leis perderiam então a sua validade ou teriam a possibilidade de perder a sua validade por não estar sendo mais utilizadas aí por determinada sociedade. Tá? Então essa aí é a nossa aula de hoje. Fica a nossa reflexão para que nós possamos também colocar os nossos critérios, analisar essas teses, essas teorias que existem e aí criar o nosso fundamento para dizer depois, para argumentar se uma lei, quando não está sendo utilizada por uma sociedade, eu tenho uma lei, mas aquela lei não é praticada, na verdade o que se pratica é um determinado costume dentro da sociedade,
E aí, aquela lei, ela é válida ou não? O costume prevalece sobre aquela determinada lei ou não? Fica aí a nossa reflexão para a aula de hoje.